Iniciando. Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia. Bom Bom dia, dia. oi, oi. Bom dia. Hoje a gente está com um convidado super especial, que eu conheci há algum tempo na jornada, né, desenvolvimento humano. E a pergunta que está nos norteando, Roberto, é descobrir meu tipo e agora. Então, caminho de desenvolvimento, a gente já passou por todos os tipos. E foi muito interessante, né, trazer você agora, porque em todos os tipos a gente falou da necessidade do corpo, da necessidade da autoobservação, da necessidade da presença, e a gente acredita que você tem muito a contribuir nesse momento, e queria que você se apresentasse primeiro para o pessoal daqui te conhecer. Ok. Bom dia, pessoal. Antes de tudo, gratidão pelo convite. Me sinto extremamente honrado, né, de estar participando deste bate-papo. Falar de mim é sempre difícil a gente falar, né, sobre a gente, né? Como nós estamos falando de Enneagrama, então vou começar. Sou professor de Enneagrama, sou trainer de programação neurolinguística, professor de Reiki, instrutor de Mindfulness. E essa formação de Mindfulness é um curso de extensão universitário que eu fiz na Escola Paulista de Medicina, né, na Unifesp, com todo o embasamento e com o currículo e o protocolo do Jon Kabat-Zinn, que é considerado o pai do Mindfulness. Então, tudo que eu falo e todas as práticas são baseadas na criação da fonte mesmo, né? E eu trabalho fortemente em atendimentos com processos de NA Coach e Life Coach, né? E processo de algumas terapias também. Então, a minha vida, desde muito cedo, é uma atração, né, por entender quem eu sou e quem somos nós aqui nesse planeta e por que nós estamos aqui. Então, aí, tudo isso foi me conduzindo a esses caminhos e ainda tem uma jornada longa pela frente aí de autoconhecimento, porque quando nós entramos no caminho do autoconhecimento, isso nunca mais termina. Não, uma jornada que não é não tem verdade? fim. Acho que para vocês também é a mesma coisa. Acho que a gente nunca termina, porque a gente vai se aprofundando, vai se interessando, e cada vez eu descubro algo diferente sobre mim mesmo e sobre o contexto do ser humano dentro do planeta, né? Então, é linda essa jornada. É lindo, é um que caminho isso. sem volta maravilhoso, né? É verdade. É verdade. Legal, obrigada. Obrigado eu. Então, como eu falei, né, a gente vai trabalhar muito essa questão do corpo, da presença, e o Roberto trouxe uma percepção para a gente poder falar dos centros de inteligência um pouquinho, e a partir daí também entrar nesse caminho de desenvolvimento a partir daí, né, Roberto? Por que você trouxe, então, essa ideia da gente começar por aí? Eu diria assim, hoje se fala muito de estados de presença, de atenção plena, mas para grande parte das pessoas isso fica um pouco vago, né? Um pouco vazio, que as pessoas, na verdade, algumas não conseguem entender exatamente o que é estar em estado de presença, ter atenção plena em cima das coisas que nós estamos executando naquele exato momento, no aqui e no agora. E se voltando para o Enneagrama, a gente começa a perceber que quando eu conheço o Enneagrama, quando eu descubro a minha personalidade, eu tenho uma jornada a percorrer, um caminho a percorrer, que eu posso chegar a algum lugar ou não. E o meu convite sempre é não criar expectativas. Em qualquer das jornadas que nós façamos, não criar expectativas, apenas caminhar, remar dentro da jornada. E nós que conhecemos o Enneagrama, nós temos um passo à frente, porque nós sabemos
de acordo com o filósofo e escritor Dostoiévski, né, o russo, ele tem uma frase que ele diz assim: a maior felicidade é conhecer a nossa fonte de infelicidade. Uhum. Né? Então, nós que estamos aqui no caminho do Enneagrama, nós sabemos de onde vem, o que é que Perfeito. causa a nossa infelicidade, né? Onde estão as Eu nossas costumo, questões? Né? Onde eu sempre estão costumo dizer que aqueles é um pontos atalho, que... né, Roberto? O que, Felipe? É um atalho, né? É, Eu sempre coloco o Enneagrama como um atalho do buscador, né? Dessa é, desenvolvimento espiritual. Ele acaba, desse desenvolvimento nosso como pessoas, ele acaba tendo é, mesmo, né? verdadeira. Isso é linda essa colocação, porque é isso mesmo. E aí, através do Enneagrama, nós conhecemos as nossas dores. Né? Nós sabemos Uhum. exatamente onde elas iniciam, porque elas iniciaram, e aí a gente vai direto na fonte daquilo que nos deixa insatisfeitos ou infelizes. E aí nós vamos saber como trilhar esse caminho da felicidade, porque a gente sabe que a personalidade não somos nós, né? Nós Sim. somos uma essência que nos desconectamos e criamos aí uma persona para que a gente possa sobreviver neste planeta, neste mundo, né? Perfeito. E por isso, né, E Roberto, só uma colocação que a partir do momento que a gente tem esse conhecimento das nossas dores, das nossas sombras, da onde tudo isso surgiu, como a gente está no padrão, no mecanismo, no automático, a gente não, no dia a dia, a gente não para perceber da onde isso está vindo. Por isso essa aham, autoobservação o tempo todo, né, é super importante nesse caminho de desenvolvimento, né? sim, sem dúvida nenhuma. E como que a gente consegue essa autoobservação, né, Marta? É. Através da presença, através da presença. E aí eu vou me conectar um pouco, né, às tríades do Enneagrama, que eu acho que simplificam o nosso caminho aqui, porque as nossas grandes questões, nossos maiores problemas da personalidade estão nos nossos centros, aquele que a gente pertence, né? Aquele centro de inteligência, aquela tríade a qual eu faço parte. Então, e hoje a medicina moderna, ela separa o cérebro em três partes, né? Primeiro é aquele, o bulbo cerebral, que é onde coordena a parte instintiva do nosso corpo, né? Uhum. Depois ela traz o sistema límbico, que é aquele que coordena as nossas emoções. E a terceira parte é o neocórtex, que coordena o nosso raciocínio. Sim. Né? Então, o que eu quero dizer é que nós, nas tríades do Enneagrama, nós somos coordenados ou regidos pelo centro ao qual nós fazemos parte, né? Ou sejamos da cabeça, Sócrates dizia, né? Cabeça, coração e vísceras. Uhum. E hoje também eu gosto mais de chamar a tríade dos instintivos da tríade do corpo, porque eu também percebo que na hora que você fala tríade do instintivo, quando você trata de instintos, fica um pouco confuso. E quando eu falo que é do corpo, é porque essa tríade 8, 9, 1, eles fazem parte do corpo mesmo. São mais sinestésicos, né? Percebem mais através do tato, do cheiro, através dos sentidos mesmo. Então, eles são mais do corpo, mas mesmo assim eles são ausentes do corpo. É interessante. Mesmo assim são ausentes do corpo. Porque o que acontece? Essa tríade do corpo, ela tem uma resistência ao meio, e ela tem uma resistência ao que acontece no estado presente. O que está acontecendo no presente, eles têm uma resistência. Através dos seus mecanismos, eles manifestam isso, Uhum. e eles querem ter um controle do ambiente, os três, do seu jeitão. Mas eles querem exercer um controle sobre esse ambiente. Então, isso já demonstra para nós que eles já não estão presentes no corpo. Eles ficam olhando para fora do corpo e Uhum. não para o corpo. Então, eles ficam olhando o que está acontecendo, eles têm uma resistência por tudo que acontece no exterior, mas mesmo assim querem exercer um controle. E aí eles buscam, através disso, adquirir uma autonomia para as coisas que eles fazem.
Eles estão o tempo todo a uma busca de autonomia. E isto gera o quê? Qual é o sentimento dessa tríade? O sentimento da raiva, que é onde se localiza a maior parte dos problemas desta tríade, né? Que essa tríade, ela é movida pela raiva, né? Então, E o tem isso tempo que todo... você falou, né? Essa coisa do controle, e é um controle desse. Aí para cada um muda a forma de estar se controlando, mas é interessante, né? Porque a gente nesse controle perde essa percepção, cada um perde tem. essa percepção, perde essa percepção. Que nem o tipo 8, ele, quando ele leva através do pensamento, começar a olhar as injustiças e julgar, e essa coisa de achar que o outro, né, precisa de ser protegido por ele, todos esses movimentos fazem com que ele saia do estado de presença. E o 9, fortemente, ele perde presença quando ele fica olhando que ele pode servir o outro e esquece das suas coisas. Né? Porque ele tem assim, uma indolência para fazer as coisas dele. E o tipo 1, naquele processo crítico, cada vez que ele vai criticar o outro, que ele fica no julgamento do outro, porque não está fazendo a coisa certa, ele está desconectado do estado de presença. Então, isso mostra o quanto nós somos ausentes do nosso próprio corpo. Mesmo esses indivíduos que pertencem à tríade do corpo, ficam ausentes do corpo, porque ficam no mundo das ideias e dos pensamentos. Fala, Felipe. Quando você fala assim, estar no corpo, né? Se eu for um tipo corporal, para ele é muito corporal. Para um tipo corporal, você falar você não está no corpo, é quase que uma ofensa, né? Porque eu vou falar para um tipo 1, para um tipo 9, tipo 8, um tipo 9 até às vezes, mas assim, um tipo 8, você não está no corpo. Opa, como assim? Você não tem sua presença. Então, como é que ficaria mais claro para ele? Eu sei que quando ele está em determinados pensamentos ou sentimentos, determinados comportamentos corporais, ele não está em presença, né? Não está em presença. E a maior parte do tempo, Felipe, sabe, mesmo essa tríade, como eles são movidos pela raiva, eles ficam muito no movimento da emoção da raiva, sabe? Eles são muito puxados pela emoção. Então, é um pouco assim, acontece alguma coisa, primeiro vem a raiva e depois eles vão para a mente para ver o que fez, e aí eles vão perceber que eles estão fazendo alguma coisa que não deveriam ter feito. Então, isso seria um gatilho para ele perceber a falta de presença. Exatamente. Exatamente. E para todos, né? Para todos os tipos, o que acontece é isso. O gatilho é exatamente, por isso que eu trago da tríade, porque os gatilhos vão ser os que estão diretamente ligados a essa tríade, independente do meu tipo. Né? Independente do meu tipo de personalidade. Então, está sempre conectado à tríade, aos maiores problemas da tríade, ou seja, a raiva, o medo ou a rejeição, de acordo com a tríade que você faz parte. E isso que nos tira. Claro que tem os comportamentos, né? Aqueles comportamentos, os velhos comportamentos da personalidade, muito ligados aos mecanismos de defesa que também contribuem, mas mais fortemente acontece primeiro isso. Primeiro o aspecto central de cada uma das tríades. E depois, mais forte ainda que a personalidade, para me tirar, são os próprios instintos. Né? De acordo com ele. E lá no final eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas se eu tenho essa atenção para a tríade da qual eu faço parte, fica mais fácil de eu perceber de forma mais sintetizada o que é que me tira da presença, o que é que me tira do centro, o que é que faz com que eu me perca do meu caminho de autoobservação, inclusive. Eu percebo que no caso, né, dos corporais não tem a perda de presença pelo excesso de atividade, né, uma hiperatividade, porque eles não param, né? Isso não é fora da presença, é um estímulo constante no corpo como uma maneira de controlar o externo, né? E inclusive, por exemplo, o 8 que tem dificuldade de parar o corpo mesmo, que para, o pé fica batendo, né? É aquela atividade constante corporal como uma maneira de estar sempre se impondo nesse ambiente, né? De estar sob controle, dominando seja o que for que esteja, né? A personalidade
traz essa característica, né, de dominar pelo excesso de atividade. Exatamente. E na verdade o que acontece é excesso de energia, né? Então uma energia pulsante de raiva, e ele não está no corpo porque ele nem percebe que ele tem esse movimento de balançar a perna. Quando você está atendendo um 8 e você olha para ele, ele está lá se movimentando. Então, cada pergunta que você faz, ele faz isso. Aí você fala para ele assim, aí você fala para ele assim, você percebe que você está assim, eu estou me movimentando? É bastante comum acontecer isso. Ou então, de ficar balançando a perna, como a Dayana fala, ficar balançando a perna. Você fala para ele, está vendo? Você está balançando a perna? Eu balançando, nossa, eu não tinha percebido. Por quê? Porque se estiver no corpo, eu percebo. Mas como é a energia da raiva que está manifestante ali, então ele fica o tempo todo, e muita atividade mesmo. Muita atividade o tempo todo. O tempo todo muita atividade. E por incrível que possa parecer, muita atividade mental, inclusive esses do corpo. Porque é assim, a grande questão nossa são os fluxos de pensamentos. Então, o movimento é um pouco assim. Vem uma emoção, isso para qualquer das seres, vem uma emoção que gera um fluxo de pensamentos. Esse fluxo de pensamentos, ele pulsa mais as emoções, ampliam outras emoções. Essas emoções fazem com que gerem mais pensamentos. E a gente fica num ciclo vicioso de emoções, pensamentos, emoções, e a gente chega um momento a gente não acha a saída. É como se a gente fosse se emparedando, e a gente só enxerga até aqui, não consegue enxergar o horizonte todo, porque é por conta desse movimento do ciclo de pensamentos e emoções. Fica sempre nesse, um pulsando o outro, e um gera outro, e a gente não consegue sair. Isso vai acontecer com qualquer das tríades, né? Por isso que no meu processo, né, como 9, como difícil de saber da raiva que vocês estão falando, ou mesmo é uma ação muito automática, eu consegui realmente sentir a raiva vindo, mesmo que emoção eu estava sentindo, quando eu me pegava no flagra mesmo. Assim. Porque é muito rápido, eu sentia o que você está falando. Claro, às vezes o pensamento está lá, mas eu ia para uma ação automática, não uma ação que me gera algum resultado, me geraria, né, um crescimento. Assim. Na hora que eu começava a parar, e eu falava assim, nossa, que desconforto, que eu estou sentindo? Aí sim vinha emoção de verdade, vinha um processo onde eu conseguia identificar de onde estava vindo isso, né? Qual a causa. Exatamente. E aí, nesse momento que você traz, Marta, é exatamente esse momento de presença. Quando eu consigo, porque os momentos de presença, assim, atenção plena e foco não é algo que a gente vai aprender a fazer através de programas de presença, de mindfulness. Não é isso. Nós vamos nesses programas para desenvolver, porque estado de presença, atenção plena, foco, nós já chegamos aqui. A gente já vem de fábrica com isso. Só que, de acordo com o desenvolvimento de personalidade e tudo mais, a gente se desconecta disso também. E a gente vai perdendo foco, vai perdendo a atenção plena, a presença, mas não é algo que a gente vai aprender. Nós já sabemos isso. A gente só vai passar por esses programas para entender onde é que eu me perco, onde acontecem as perdas, onde vazamento de energia desses estados de presença. E também o que eu percebo é assim, isso o John Kabat-Zinn também diz, né? Alguns têm mais estados de presença, outros têm menos e outros têm muito pouco. Mas todos nós sabemos o que é isso, nós já experimentamos isso na nossa vida, estar em presença desde criança. A gente experimenta isso. Só que uns têm mais, outros menos, pelas próprias circunstâncias. E uma coisa que contribui muito para a gente não ficar em estado de presença são as mídias, as redes sociais, né? E hoje nós temos tudo na mão. Nós temos tudo na mão. E nos cursos eu percebo, vem pessoas que estão, hoje já tem um nome para isso, tecnoestresse. Um estresse causado pela tecnologia. E aí causa o quê? Causa um vício, como se fosse vira uma droga. Porque eu tenho necessidade de estar conectado
a mensagens rápidas e mesmo que vazias, né? Porque as redes sociais é assim, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E aí o que acontece também? Eu começo a perder, e o que eu percebo é isso, as pessoas começam a perder o interesse em estudar, em ler. Pessoas que liam muito, mas por causa das mídias, como é tudo muito imediato, não, ler um livro fica muito chato. Ler um livro fica muito chato. Concentração, né, Roberto? É. Aquela falta de você conseguir sintetizar um capítulo que você leu em às vezes 1 hora. Né? Então, hoje eu leio um post que é pequenininho, e às vezes aquele capítulo que eu demorava 1, 2 horas lendo e eu tinha que ir parágrafo a parágrafo entender o que estava acontecendo. Aí eu acho que entra muito essa ideia da percepção do que é a presença, por questão desse foco, dessa concentração no estado de leitura. Tem pessoas muitas vezes que reclamam para mim que leem uma página e elas não entenderam, aí o que elas têm que fazer? Voltar a página, ler de novo, e isso acaba ficando chato ler o livro. Mas até a leitura do livro, ela seria um processo, né, Roberto, de mindfulness, que seria um estado de você cultivar essa presença, quem sabe, né? De você... E até mesmo, uma pergunta minha é a seguinte, eu estou prestando atenção no livro, quantos % da minha atenção estão voltadas nesse processo, pensando que o livro pode ser um exercício para eu cultivar essa presença, né? Quantos % dessa minha atenção, elas estão voltadas também para o exterior? Se eu não me engano, do Eckhart Tolle, eu li uma vez lá do Poder do Agora, né? Então ele falava dessa questão de um pouco da sua atenção fica voltada para o seu organismo, como é que ele está funcionando, como é que está a tua respiração, como é que está... Ao mesmo tempo você está lendo o livro e ao mesmo tempo você está prestando um pouco de atenção no ambiente. Como é que é um pouco disso, Roberto? Na verdade, estados de presença, as práticas de estado de presença do mindfulness mostram isso para nós, que para nós estarmos em presença, nós temos que estar conectados a tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que eu estou presente no meu corpo, percebendo a minha respiração, eu também sou capaz de estar conectado aos sons do ambiente, às coisas que estão acontecendo no ambiente, mas mesmo assim eu conseguir manter o meu foco naquilo que eu estou fazendo. Eu estou lendo um livro, mas eu estou conectado a tudo. E aí tem uma coisa a ver que o Eckhart Tolle fala e o Jon Kabat-Zinn também, no sentido assim, eu preciso aceitar as situações. Nas práticas de mindfulness, práticas de presença, o que eu percebo, assim, na hora que tem uma prática lá, que é para a gente meditar em cima de sons, E aí é muito comum as pessoas falarem para mim assim, nossa, som sempre me incomodou muito. A partir disso eu percebo que o som faz parte da minha vida. E o som está muito conectado ao fluxo de pensamentos também. Porque eu não tenho controle sobre os meus pensamentos, assim como eu não tenho controle sobre os sons. Os sons vão e vêm iguais aos nossos pensamentos. E voltando um pouquinho ao que o Felipe falou, normalmente quando nós estamos, e aqui eu falando, enquanto vocês me ouvem, também os pensamentos estão indo para outros lugares. Pensando que eu posso perguntar, pensando, então eu não tô, normalmente a gente consegue ficar 50% na ação. Entende? E aí, para quando a gente começa a desenvolver, porque mesmo eu falando aqui, eu também estou pensando a próxima coisa que eu vou falar. Né? Mas pelos trabalhos que eu faço, eu consigo ficar 70%, 80% aqui, no presente. Legal. E vem esses lapsos de que agora vai falar isso, vai falar aquilo. Mas quando você está conectado no aqui, no agora, estados de presença, o flow acontece de forma mais natural. Entende? É isso que falam de se conectar, de canalizar, que é o flow natural, né? Então, quando você está em estado de presença, nunca ficará com a mente 100% vazia, mas você sim conseguirá deixar ela mais calma. Né? Os budistas dizem assim, nós temos milhares de macacos rebeldes dentro da nossa cabeça e eles ficam discutindo o tempo todo. E aí você consegue domesticá-los um pouco com práticas de estados de presença. Então eles ficam mais quietinhos, de vez em quando eles ficam mais rebeldes, mas é uma coisa que é uma prática constante eu tenho que fazer. Claro que eu vou melhorando. E a mídia mas social, mesmo assim a gente perde. Acelera isso, né, Roberto?
Oi, A Felipe. mídia social, ela seria uma aceleração disso, Muito, né? com Desses certeza. macacos, né? Com certeza, sim, acelera, sim. E a gente se perde muito nisso. Porque como vai acelerando, e aí enquanto eu estou assistindo, eu também não estou assistindo, porque aquilo me remete a criar novos pensamentos, e aí eu passo a não perder. E aí eu uso uma analogia assim, eu fico meio que assistindo a vida como se eu estivesse debruçado numa janela, assim, e eu assisto toda a minha vida passar como se eu estivesse vendo um filme, ou vendo através da janela. Dificilmente eu consigo estar presente na ação. Eu E gosto é muito bastante legal do budismo. você... Pode falar, Só Fê. complementar, Marta. Eu gosto bastante do budismo Mahayana, que ele fala sobre a bolha dentro da bolha, né? Então você vai gerando bolhas de realidade e a mídia social ela te transporta para essas bolhas, cada vez te tirando mais da presença, né? Então isso Cada que o vez Roberto está mais. falando eu acho muito bacana. É o pensamento que gera o sentimento, que o sentimento gera o pensamento de novo. Então eu vou me afastando cada vez mais da realidade e cada tríade do Enneagrama, ou cada tipo do Enneagrama, ele vai perder a presença de maneiras diferentes, né? Sim. E vai voltar para temas comuns. Então, o que acontece? Isso que a gente está falando, como que aí o Enneagrama ele é importante para eu me perceber perdendo essa presença de maneiras diferentes, né? E muitas vezes eu vou achar super normal, né? Perder a presença daquela maneira. E aí o Enneagrama ele vem trazer essa clareza, né? De olha, você pode perder, observa que você perde a presença mais aqui, né? Muito pelas paixões, né, de cada um dos tipos, os mecanismos de defesa e fortemente pelo seu instinto dominante. Sim. E eu acho muito legal desmistificar isso, porque quando eu estou trabalhando com os meus pacientes ou clientes, muitos já desistem antes, assim, falam, não, meditação não é para mim, eu não consigo estar em presença, é muito tumultuado, eu paro e me gera mais desconforto do que, né, presença. É verdade, mas é verdade, e isso é bastante real, no início é isso mesmo, porque a nossa mente, ela não quer ser dominada, ela não quer ser domesticada. E na hora, quem não está acostumado dentro desses processos meditativos, mais uma vez, a meditação é um caminho para adquirir presença, né? E sempre se começa por meditação. E por onde que a gente começa? De tomar uma água. E a gente começa exatamente pelo corpo e pela respiração, que são coisas que estão sempre, só acontecem no estado presente, não aqui no agora. E a gente começa sempre os trabalhos por aí. Mas na hora que uma pessoa que nunca viu isso, na hora que entra no primeiro dia, eles piram, porque eles falam assim, imagina, isso não é para mim, começa a me dar comichão, minha perna não para, eu quero sair correndo. Porque realmente a mente começa a criar mecanismos para me tirar dessa situação. Porque ela percebe que eu estou criando, para simplificar aqui a nossa visão, né? Eu estou criando algo que eu vou conseguir pôr uma corrente no pescoço da mente e vou falar para ela, não, agora é aqui, agora é aqui, agora você deita, né? Enquanto adestrando o cachorrinho, não, agora deita, fica aí, o cachorrinho quer sair, então isso daí faz com que a nossa mente fique mais pulsante ainda do início, né? E por isso que o encantamento das práticas de presença, você vai se aprofundando e você vai percebendo que práticas corporais, quando você consegue fazer práticas corporais, o que eu quero dizer com isso? Eu, como sou praticante de práticas orientais, na hora que e as práticas de Tai Chi, de Liang Kun, de Qigong, são práticas de presença, né? A ideia dos orientais, quando criam isso, é para estar em presença. Porque no mesmo instante em que você está olhando para onde sua mão está indo, seus movimentos, você também está conectado à sua respiração. Porque você se conecta ao mesmo tempo àquele ciclo de 4 tempos da respiração e mais os movimentos. Mas isso eu só posso fazer com as práticas orientais? Claro que não. Eu posso fazer isso fazendo crossfit. Lavando a louça. Eu posso fazer... Oi? Lavando a louça. Pode fazer isso lavando a louça, posso fazer isso caminhando, eu posso fazer isso dançando, as mulheres gostam de aulas de dança. Então, e o que é? É eu aprender
né, Regiane, é aprender a trazer para o corpo presença enquanto... E o que quer dizer isso? De forma bem simples. Eu colocar a minha atenção na qual parte do corpo está movimentando. É meu braço agora? Sabe, é meu pescoço que eu estou... Então, se eu consigo fazer isso, eu alcanço níveis altíssimos de estados de presença, de atenção plena. E a gente tem exemplos disso no esporte, de alguma maneira. Por exemplo, o Guga, jogador de tênis, campeão mundial de tênis, ele tem um processo de aquilo é para trazer atenção para o corpo. Aquilo certamente ele aprendeu através do técnico que ensinou para ele alguma coisa. Outra, a jogadora de basquete, a Hortência, catava a bola, arremessava certamente, porque ao fazer esse movimento eu venho totalmente para o corpo e eu estou focado o quê? Na cesta. Estou focado no meu oponente. E quando eu faço qualquer tipo de prática e quando eu estou fazendo meditações com a intenção de estar em presença, eu estou olhando para o meu oponente em estado de presença. Quem é o meu oponente? É a minha mente. Né? E aí eu sento para meditar ou fazer prática física com essa atenção, eu começo a colocar mais atenção naquilo que eu estou fazendo e começo a dominar o meu oponente. No caso da Hortência, a sexta oponente dela. No caso do Guga, o outro jogador do lado. Mas aí eu estando mais em presença, eu consigo perceber mais o movimento. Tem um pouco a ver com aquele livro Inner Game, né? O jogo interior eu ia falar, o jogo interior do tênis. Esse livro traz muito esse aspecto de presença, porque eu não preciso ficar preocupado com o que eu tenho que estar no corpo, tenho que estar presente no meu corpo. Quando eu consigo isso, eu aprendo com mais facilidade, né? E eu me entrego aos movimentos que o Inner Game fala, e eu vou acompanhar. Eu não preciso ficar falando para fazer certo, porque o meu corpo vai aprender como fazer, né? E principalmente uma coisa que a gente percebe, aumenta muito a empatia, né? Porque também lá na frente a gente aprende exercícios de compaixão por mim e pelo outro, e nesses processos de presença eu preciso ter empatia. Eu preciso ampliar a minha empatia também para me estar em presença enquanto eu estou em diálogo com o outro. Mas voltando um pouquinho aqui para as tríades, falar da tríade das emoções, né? É assim, eles olham fortemente para o amor que eles criam numa falsa identidade. Um falso amor, aquela identidade que eles acreditam que eles são. E aí, o grande problema deles é que eles têm essa identidade, eles criam uma identidade em cima daquilo que são, independente do seu tipo, e as pessoas que não olham para eles ou não os aceitam, eles ficam hostis com essas pessoas. Porque eu estou, tipo, eu estou fazendo tanto por você e você não me olha. Isso faz com que saia do estado de presença. Na hora que eu fico preocupado em manter uma identidade que não sou eu, uma identidade que eu crio, eu sou apegado a isso, e tudo isso porque o sentimento maior é o que é vergonha, né? Eu tenho uma vergonha das outras pessoas e eu preciso criar uma identidade aqui. E essa vergonha vem pela aquilo que eu acredito que eu sou rejeitado, que eu fui abandonado, e aí eu preciso criar algo forte. Ou eu vou ser um servidor, ou eu vou criar uma imagem de vencedor, ou eu vou me vitimizar. Mas, de qualquer forma, nesses mecanismos, enquanto eu estou preso a isso, eu estou perdendo presença. Porque toda hora eu sou convidado a manter essa identidade, essa falsa identidade, esse amor que eu crio para essa falsa identidade, que não sou eu tenho que o tempo todo ficar alimentando, retroalimentando esse meu papel, né? E exatamente por esse sentimento de vergonha que eu tenho uma vergonha de me demonstrar quem eu sou. Então eu perco presença por aí. Quando nós vamos lá para os mentais eles ficam no planejamento, eles têm uma necessidade de assim planejar e ter estratégias e ter convicções naquilo que eles fazem. Então tudo tem que ter um embasamento.
Isso demanda muita energia e faz com que o tempo todo que eu estou preocupado em criar estratégias e ter convicção daquilo que eu vou falar, eu estou me perdendo. E outra coisa que acontece, o grande problema é a insegurança que eles têm. E aí fica nesse processo de planejar o tempo todo pela insegurança. Eu me sinto tão inseguro que eu preciso ficar o tempo todo buscando algo que me dê segurança, que gera um sentimento de ansiedade que vai para o medo. E para eu manter isso alinhado dentro daquilo que cada uma das personalidades acredita, eu não fico em presença. Se eu estou em presença, eu vou caminhar para a minha essência, quem eu sou, o meu desenvolvimento espiritual. Vou ter um contato maior com o meu espiritual. E aí tem uma analogia, o Hans Hudson costuma falar isso. Se, assim, olhando para o desenvolvimento espiritual, ele diz assim, se a minha alma fosse a água, o meu espírito seria os riachos e os rios. E os blocos de gelo que se formam na água, as impurezas, os galhos das árvores que caem na água, é a nossa personalidade. Sim, muito lindo. E cada bloco de gelo que forma no inverno, os galhos que caem, nos tiram do estado de presença porque a personalidade apareceu ali e me tirou eu do meu movimento natural, da essência. Eu gosto muito da ideia. É bem isso. Eu gosto muito dessa ideia, Roberto, das ramarquias, né? Exatamente. Do sentido do pecado, as ramarquias, né? O que me faz desviar que nos tiram. Isso. Então, eu quero acertar o alvo. O que me faz errar o alvo, né? Erra o alvo o tempo todo. Então, que as ramarquias é isso mesmo. Errar o alvo. Eu erro o alvo pelo excesso, por estar preso às minhas paixões, né? Me fez lembrar... Cara, tudo isso Fala, Regina. Me fez lembrar, eu nem conhecia o Enneagrama ainda, e eu estava num processo de uma meditação, e me veio uma imagem, e a imagem era a seguinte, um grande riacho caindo, e eu era uma torneira. E aí eu vi que a minha personalidade era essa torneira que controlava o quanto de água saía, né, que está disponível, da eterna abundância, mas a minha personalidade tentando controlar a forma como isso saía, o quanto isso saía, e eu nem sequer sabia que eu era um tipo 5. Então, quando nós estamos em estado de presença, conectados ao eu interior, né, a gente percebe essas coisas aí que a Regiane traz lindamente. Né? Quando nós conseguimos estar em presença, a gente consegue perceber essas coisas que entrar no flow. A gente entra no flow e consegue ter essas coisas. E é comum, né, para nós que somos treinadores e atendemos pessoas, falar assim, na hora que acaba o gol, eu falo assim, nossa, de onde veio essas coisas que eu falei? Nossa, né? Nossa, eu falei essas coisas, caramba, eu não sabia que eu conhecia tanto sobre isso. Exatamente quando eu consigo estar em estado de presença é que eu deixo a minha essência se manifestar. Deixa a minha essência se manifestar. E a grande bênção de nós que conhecemos o Enneagrama com relação a estados de presença é que nós sabemos onde estão os nossos vazamentos, onde a gente tem os vazamentos, né, que faz com que a gente perca a presença. A gente precisa desenvolver o outro lado, estar em presença, né, cultivar estado de atenção plena. Isso a gente precisa fazer ao longo do nosso caminho. Mas nós já percebemos onde é que há o vazamento. Fala, Felipe. Sim. Eu acho uma coisa que você tinha falado antes, acho que é até interessante a gente colocar agora com essa fala que a Rê colocou e com isso que a gente está conversando, que é a situação da ferramenta, né? O Mindfulness, ele é uma ferramenta, o Enneagrama, ele é uma ferramenta, então eles são ferramentas que eles levam, e até aquilo que tu tinha comentado, a estados de flow, a estados de conexão mais elevados, né? Então a gente acaba, eu vejo muitas pessoas até no caminho do Enneagrama, vendo o Enneagrama como uma obrigação, como aquela coisa que me mostra o meu lado ruim, que me mostra os meus problemas. E isso acaba fazendo as pessoas ficarem mais tristes, ficarem chateadas consigo mesmo e até
não querendo entrar nesse mundo de autoconhecimento. Foi o que a gente começou falando, né? Você falou, é para a vida toda. É para a vida toda e é muito gostoso, né? Então, às vezes elas acabam vendo como uma coisa ruim. Então, o que é isso? Dessa parte da ferramenta e essa parte do flow, do desenvolvimento espiritual, dessa coisa de achar, pô, que maravilha que eu tô nisso, né? Que gostoso que tem sofrimento, tem sofrimento. Mas e como é que é essa diferença entre a ferramenta e essa parte do trazer o divino pro dia a dia, vamos dizer assim? Na verdade, assim, eu enxergo, e eu nem chamo o Enneagrama de ferramenta, sabe? Eu chamo o Enneagrama de sabedoria. Porque é assim, o Enneagrama é muito ainda por ser descoberto, muito ainda por ser conhecido, né? E é por isso que temos que honrar quem reencontrou, né, Gurdjieff, e todas as pessoas que vêm vindo até chegar a nós, a cada movimento, e todos nós aqui, que estamos aqui batendo esse papo agora, todos nós estamos contribuindo para a evolução dessa sabedoria. Todos nós. Porque quando nós temos um primeiro contato, a gente tem um pouco esse contato que o Felipe traz, da personalidade, mostrar o lado da personalidade. Mas o Enneagrama não quer mostrar o lado da personalidade. O Enneagrama quer mostrar quem você é de verdade. E na linguagem do Enneagrama, a sua essência, você é essa essência. E nós temos dificuldade em aceitar que nós somos seres iluminados e divinos. E nós somos. Nós fazemos parte do mesmo ato que a tudo criou no mundo. Quer dizer, tudo isso que nós temos aqui, né, tudo criado a partir de um mesmo ato, inclusive nós. Então, nós somos parte de Deus. Nós temos a mesma luz de Deus. Só que nós temos dificuldade para acreditar nisso. Temos dificuldade de aceitação. Mais uma vez, se eu aceitar mesmo isso como uma possibilidade longínqua, eu acho que o caminho fica mais verdadeiro e mais tranquilo. E aí eu começo a perceber que, como lá no início, uma das primeiras coisas que a gente fala no Enneagrama eu tenho uma personalidade, mas eu não sou essa personalidade. Mostra que eu não sou, né? Sabe? Eu apenas tenho uma. E essa personalidade, como a gente diz lá no início também, eu vou nasci com ela, vou morrer com ela. Ela não vai mudar. Mas eu posso, sim, caminhar para a minha essência. Que é quem eu sou. Né? Que é quem eu sou. E quando eu consigo aceitar isso, e para mim, o Enneagrama assim, uma sabedoria extremamente amorosa, porque trata esse lado da essência de quem nós somos de uma forma tão real e verdadeira que na hora que você começa a se aprofundar no conhecimento, você realmente consegue acessar esse espaço interior, que é onde está o eu sou, a nossa essência lá dentro, você começa a perceber como você e todos os seres humanos são lindos. Sim. Né? Todos nós somos lindos em essência e é o que nós somos. Porque todos nós, independente de conhecer o Enneagrama ou não, em algum momento da vida nós já experimentamos estar em estado de essência. Sim. Todos nós experimentamos, mas existe assim um movimento por falta de presença em recusar isso, porque e também a sociedade, né? A gente vive dentro de uma sociedade capitalista e tudo isso que está acontecendo, a gente não pode ser bonzinho, a gente tem que ser, a gente tem que ser, fugiu o nome agora, conquistar sempre as coisas, mesmo que em detrimento de não considerar as outras pessoas. Ser competidor. Ser competidor. Nós somos ensinados a ser competidores. Ao passo que, se a gente perceber que, olha que lindo, nós quatro estarmos aqui conversando, trazendo os nossos conhecimentos, como fica muito mais robusto o conhecimento que nós estamos levando para as pessoas que estão nos assistindo agora. Né? Então, sempre que há união de conhecimento, união de pessoas, e sem disputa, e sem nenhuma competição, porque existe espaço para todos. E assim, todos nós temos talentos únicos. Esses talentos únicos residem exatamente em quem nós somos. Para melhor entendimento,
reside na nossa essência, Exato. nesses talentos únicos, né? E talentos únicos, eles são feitos para que nós nos complementamos uns aos outros. E a gente vai... Aqui o que nós estamos fazendo? Nós estamos complementando o conhecimento e tornando para as pessoas para a nossa audiência, de forma mais robusta, né, o conhecimento do Enneagrama. Eu trago um pouco do que eu sei, a Marta um pouco, o Felipe, a Regiane, e junta tudo isso, e a pessoa do outro lado que recebe de uma forma mais completa. Sim, né? sim. Então é isso. Então, por isso que é também uma das coisas, uma das bênçãos de conhecer Enneagrama, conhecer estados de presença, perceber o quanto isso é rico, né? O quanto que sentir empatia, né? Criar campo, criar rapport profundo na hora que você está conversando, seja no a um ou no grupo, o quanto nós todos nos beneficiamos de tudo isso, né? Perfeito. Então tem... nós somos educados a ser competitivos. Na verdade, a gente tem que conquistar as coisas. A gente não há nada de errado em a gente ter um bom padrão de vida, ter conforto, ter vida saudável, ter saúde. Nada de errado. Mas eu tenho que entender que não é necessário competição, e sim união. União de forças, união de conhecimento, união de energias. E fazendo só um link aqui, né? A pandemia está mostrando algumas coisas com relação a isso, né? Ainda que de forma bastante incipiente, de forma bastante pequena, através das infinitas lives, através das infinitas aulas que estão sendo transmitidas através essa é a parte positiva das mídias, né? Esta é a parte linda das mídias. A gente poder, mesmo na pandemia, estar se comunicando e ainda assim levando conhecimento para as pessoas e levando conforto para as pessoas, no conforto das suas casas, né? E isso faz com que tudo se torne mais lindo, e eu estou trazendo isso para perceber como nós humanos somos lindos. Como nós somos perfeitos, somos iluminados e somos, sim, parte do divino. Nós somos divinos também. Sim. E até porque, né, por exemplo, nos meus atendimentos, dá para perceber a pessoa, quando ela entra em contato com essa parte da essência dela, ou com essa possibilidade de sair. A Beatriz fala muito do eu semente para se tornar aquela árvore maravilhosa, que acho que é carvalho. E é um estado de reluzir essa luz, assim, esse querer, que aquele medo inicial do, será que eu quero entrar nesse desconforto, isso fica menor. Porque todos nós temos esse desejo de encontrar nossa luz, de mostrar nossa essência, dessa busca, porque a gente está aqui para evoluir, para crescer. Isso é o que, né, a gente é criança, adolescente, adulto, e assim vai em todas as áreas da nossa vida. Então, é um caminho que também gera essa busca. E na hora que a gente entende que não existe competição deixa a gente distraído, que na verdade a gente tem que realmente olhar para a gente, e não é competir com a gente, mas nosso maior inimigo, como você falou, é a gente mesmo, né? Então, a gente entende que não é o outro. Sou eu que estou aqui me perdendo, me distraindo nisso, e como eu faço para ir crescendo, desenvolvendo? Então, a essência ela é isso, né? Feita de amor, e tem uma serenidade, que aí a gente entra nesse estado muito gostoso, né? E aí, por isso que aí, quando se fala do Enneagrama, né? Os tipos de personalidade aí perdem sentido. Né? Eles são extremamente bem-vindos. Eu preciso saber por que eu atuo da maneira como eu atuo, lá no começo, quando a gente começa o Enneagrama. Preciso saber. Mas a partir do momento que você começa a caminhar dentro desta jornada do Sagrado Enneagrama, aí vai perdendo sentido. Vai perdendo sentido. E aí vai ganhando sentido a essência, vai ganhando sentido quem você é de verdade. Porque começa a aparecer, começa a emergir, né? A sua essência. E aí você mostra isso no brilho dos olhos, no semblante tranquilo, vai balançar menos a perna quando vai se preocupar menos com a identidade, vai planejar menos, né?
E porque, na verdade, as tríades mostram assim, né? Aqueles que são do corpo são os que ficam mais em presença. E aí confunde um pouco, que não é verdade essa presença que a gente está falando ali, que a gente busca. A gente fica mais no corpo, mais presente às situações, mas ainda assim de forma distorcida e não na forma essencial. A gente fica presente, observando tudo que está acontecendo do lado externo, no ambiente. Né? Os 3 tipos fazem isso. Fica observando o que está acontecendo. No 9, ele fica observando o que eu posso ser útil, né, para quem está me procurando, e aquela indolência pelas minhas coisas. Então, somos do corpo, eu como tipo 8, né, somos do corpo, mas a gente fica do lado de fora do corpo. Então, é presente o que fica mais, o que está acontecendo no momento. Né? Fica observando, mas ainda assim não está no corpo, que é o que precisa para estar em estado de presença. Os mentais, eles ficam acreditando que eles se formaram através do passado e vivem no saudosismo, nos pensamentos de passar, olha que coisa legal que aconteceu a semana passada, o ano passado, né? E não ficam em estado de presença por isso, porque ficam construindo uma identidade. E lá os mentais ficam no planejamento, pelo medo, pelas incertezas, e se perdem e ficam perdidos em tudo isso, né? E aí olham o quê? Olham para o futuro. Então, presente, passado e futuro estão presentes dentro da tríade, mais uma vez, de forma totalmente distorcida ou bloqueada. Né? E a gente tem que entender que a gente tem os 3 centros atuantes. Independente da tríade a qual eu pertenço. Mas ainda assim, ela está atuante de forma distorcida e muitas vezes até bloqueada, que a gente nem tem muito contato. Que tem determinados tipos que não têm contato com o corpo, 0 de contato com o corpo. Determinados tipos que não sentem o coração. Então, aí é um bloqueio que existe, né? Um bloqueio que na hora que você começa a adquirir estados de presença, aí você começa a perceber, caramba, olha, eu estou sentindo meu coração. Olha, eu nunca tinha percebido. Né? Nos cursos a gente percebe muito isso, né? Nós que trabalhamos, a gente percebe. Olha, eu nunca tinha percebido o meu coração. Caramba, eu tenho uma dor no meu pé que eu nunca tinha sentido essa dor no meu pé. Sabe? Então, são coisas que vão aparecendo. Então, por isso que, mais uma vez, o Sagrado Eneagrama, a sabedoria do Eneagrama, contribui fortemente para a gente entender quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, né? Claro que, como o Felipe trouxe, em alguns momentos que dói de verdade, né? Mas tudo depende de como a gente olha para isso. Se eu tiver compaixão por mim, e nos momentos que a nossa personalidade causa dor para que eu alcance a essência, eu tiver compaixão, realmente eu sou humano e eu preciso passar por isso. Vai doer menos. Vai doer menos. E no momento que eu sinto compaixão por mim mesmo, em estado de presença, eu vou sentir mais amor, vou me reconhecer mais quem eu sou, esse indivíduo fantástico dentro da minha essência. E o quanto que eu posso contribuir para que o mundo seja melhor. Porque sempre vai começar por nós, né? Por mim. Vai sempre começar por mim. E na hora que eu começo a perceber que, cara, eu sou um cara realmente, né, positivo, eu sou um cara lindo. Minha essência é maravilhosa. Sabe? Tudo muda. Tudo muda e aí sim, aí a gente começa a caminhar, por isso que o Felipe trouxe, caminhar no Eneagrama do amor mesmo. O Eneagrama é uma ferramenta extremamente acolhedora e amorosa. Com certeza. Né? Com certeza. Claro que nem todos têm esse pensamento que nós temos aqui, né? Nem todos conseguem alcançar isso, mas nada de errado também. Eu acho que também quem olha para o Eneagrama tem uma contribuição, quem olha para a personalidade tem uma contribuição também, porque ele passa a entender melhor como ele funciona e como as pessoas que estão ao seu redor funcionam. Isso também, de alguma maneira, e a gente percebe quando a gente dá lá o primeiro nível do Eneagrama, que antigamente eu dava 2 dias, as pessoas depois relatam como melhora, mesmo ele ainda estando preso à personalidade, melhora a empatia, melhora... Já diminui muito o julgamento, né? Melhora porque se torna menos julgador, mesmo não entendendo o lado da essência. Então aí a gente, mesmo ficando na personalidade, como o Eneagrama é amoroso, como é uma ferramenta de acolhimento, de amor, e quanto de bênçãos ele faz a gente perceber que nós já as temos e que muitas vezes a gente não quer olhar para isso, né?
E deixam, só para a gente, né, linkar tudo, então, apesar de termos as 3 tríades aí, como você tem falado, né, do coração, da mente, do corpo, então, se a gente olhar, todos passam por trabalhar este corpo, trabalhar esta presença, trabalhar essa autoobservação, seja eu num movimento ali, numa caminhada, trabalhar isso, esse exercício, seja, né, então, tudo começa a partir daí, certo? Tudo começa a partir daqui. Na hora que você começa a entrar nos processos mesmo, né, nesses processos esse óleo falando de mindfulness, são processos de 8 semanas, né? A gente se encontra por 2 horas durante 8 semanas e tem trabalhos para serem feitos de uma semana para outra. O que eu percebo, mindfulness, não fala isso é uma analogia minha. Eu percebo que as pessoas que são mentais, na hora que começam a entrar nas práticas mentais, eles se identificam mais. Porque como eles têm um processo mental mais acelerado do que todos nós temos processos mentais. Mas quando eu sou da tríade mental, eu tenho processos mentais maiores volumes de pensamentos. Porque eu vivo nesse mundo aqui e esqueço do resto. Na hora que tem essas práticas que eu vou olhar para os meus fluxos de pensamento, eles se identificam mais e eles começam a perceber, olha, porque aí o que eu faço? Eu falo, percebe aí como que nasce o pensamento em você. Como que brota esse pensamento? E aí ele começa a perceber como é que esse pensamento chega, agora acompanha ele sair da sua mente. Então, como eles vivem nesse mundo do raciocínio, para eles essas práticas mostram mais o que é estar em estado de presença. Quando se fala dessa tríade do corpo, quando você faz práticas do corpo, que é por onde a gente começa, eles se manifestam mais rapidamente em percepções do corpo. São aqueles que primeiro vão falar assim, quem é da tríade do corpo, nossa, eu tenho uma dor no meu pé e eu não sabia que eu tinha uma dor no meu pé. Eu não sabia que a minha coluna incomoda quando eu sento de tal maneira. Da mesma maneira que na hora que tem as práticas compassivas, as práticas de amor, de compaixão, de estados de presença, quem é da tríade do coração traz depoimentos mais ricos, porque eles se conectam mais com as práticas compassivas de amor e compaixão, né, dentro dessas meditações de compaixão, e aí eles se mostram mais e eles são mais ricos na hora que eles trazem na discussão que eles percebemos sobre eles. Isso é uma coisa que eu percebo hoje, mas para que a gente desenvolva estados de presença, eu não posso ficar preso a um tipo de meditação, a um tipo de prática, né? Não posso ficar preso a isso, porque aí tem uma coisa também que vai contra estados de presença, que é apego. Eu não posso ter apego. Se eu tenho aceitação, eu não posso ter apego. Eu também não posso ter preferências, porque todas essas coisas me tiram de estados de presença. Exato. Né? Então, se eu tenho apego, se eu tenho não aceitação, se eu prefiro alguma coisa, eu vou saindo de estado. Essas coisas me tiram de estados de presença. E o risco de reforçar o padrão, né? De fazer só aquilo que é mais cômodo para a tríade e não me colocar num lugar desconfortável para desenvolver os outros centros de inteligência, né? Exatamente. É isso, lindo isso que você traz, porque é isso mesmo. É isso mesmo. Porque tendo esse movimento e passeando por tudo, eu consigo desenvolver e perceber qual é o meu centro de inteligência que precisa de mais atenção. O Enneagrama mostra algumas práticas para fazer para desenvolver esses centros de inteligência. Mas na hora que você entra nos programas de mindful, de atenção plena, você vai perceber como isso acontece, onde é que está a sua maior deficiência. Começa a emergir, né? Começa a aparecer também isso. Porque se a gente imaginar o nosso pensamento como um copo d'água, que eu jogo areia e mexo essa areia, os pensamentos fazem esse turbilhão. Então fica tudo turvo. A areia vai turvar esse copo d'água e perde a transparência. Na hora que eu começo a aquietar meus pensamentos, não vou eliminá-los. E também não vou resolver os meus problemas. Só vou conseguir aquietar. Então baixa essa areia, decanta, vai lá para o fundo, e aí eu consigo enxergar de forma mais transparente. Né? É uma metáfora para a gente entender qual é esse processo. A areia foi para o fundo do copo, quer dizer, meus pensamentos foram gradativamente baixando, e eu
abro visão através do copo d'água, eu consigo enxergar mais claramente do outro lado. Perfeito, lindo. Muito bom. Acho que passamos por tudo, né? Acho que falamos bastante. Foi bem gostosa a conversa. Muito obrigada, Roberto. Assim, foi, para mim, contribuiu Dá para ficar bastante mais também. um pouco? Dá vontade, né? Eu Tem também mais alguma vontade, coisa, eu adoro. Roberto, que você gostaria de colocar? Não, eu acho que não. Eu acho que assim, eu acho que é importante olhar para estados de presença, mas através das práticas, não ficar só aqui na mente, estados de presença, mas eu não sei, eu preciso trazer isso para a prática. E mais uma vez, nós que conhecemos Enneagrama, a gente vai perceber um bocado de coisa com relação a realmente o que acontece comigo como indivíduo que eu perco presença. Porque tudo isso que eu trago é da forma conceitual, né? Pode ser que aconteça isso, aquilo outro. Mas quando eu tenho conhecimento do Enneagrama, eu vou associar a programa de Mindfulness, programa de estados de presença, eu vou perceber exatamente comigo, o indivíduo, o que é que mais me tira do estado de presença. Vai me trazer isso, vai ficar mais claro, mais transparente. Eu vou enxergar através do copo d'água. Isso, olha, isso aqui é que me tira mais do estado de presença. É esse aspecto que eu preciso olhar mais, eu preciso trabalhar mais. Né? Então, eu acho que é isso. E aproveitando aqui, se vocês me permitem, me dão licença, falar um pouquinho do meu programa de Mindfulness, que a gente começa, eu estou com uma turma caminhando online, né? Eu sempre fazia online e presencial, agora só estou fazendo online. E online não é diferente do presencial, porque os meus programas eles são online, mas eles são ao vivo, porque há uma necessidade de troca, de interação, de discussão a cada prática que o grupo discuta, né, comigo, e eu vou também direcionando, porque não deixa de ser, no fundo, uma prática terapêutica enquanto nós estamos fazendo o processo ali, as 8 sessões, né? Então, online é online, mas é ao vivo. E o curso é apostilado. A cada sessão eu passo a apostila do que se tratou naquela sessão e passo um áudio, vídeo de condução também para aquilo que nós fizemos na aula, você continue fazendo na próxima aula. Então, o programa é de 8 semanas, 2 horas por semana. O próximo que eu vou iniciar vai começar no dia 15, de 15 de junho a 3 de agosto. Será às segundas-feiras, das 19h30 às 21h30. E em função da pandemia e todo mundo muito preocupado com o aspecto financeiro, estou dando 70% do valor normal que eu pratico no online. Então, está com 70% de desconto, e aí as informações ficam no meu Insta, né, que é @mindpresença. Então, lá tem, na minha bio, tem todas as informações de valores para fazer inscrição e tudo mais. Ótimo. Obrigado aí por permitir que eu fale sobre isso. Claro, não, até porque uma coisa que a gente sempre fala nos nossos vídeos é que o Enneagrama não é só conhecimento ali, o mental, ele é prática, ele é vivencial, né? E você está trazendo uma linda contribuição e quem puder aproveitar essa oportunidade agora é a hora, né? Muito legal. Eu acho que é muito bacana. Esse trabalho que o Roberto faz, né, e demais trabalhos, a pessoa muitas vezes ela vai procurar o Ennea Coach, ele vai para o psicólogo, ele vai para a psicanálise, e esse debate é bacana, esse trabalho é muito bacana, mas aí o que o Roberto vem falando é o seguinte: vai para a prática, e aí você vai encontrar a prática. Né? Exatamente. Então esse projeto que o Roberto traz, ele é muito bacana por causa disso. São maneiras de você praticar o Enneagrama, não só conhecer, né? Porque na verdade, se a gente olhar para o Enneagrama ele traz, né, quem nós somos na personalidade e quem é a nossa essência. Mas o Enneagrama por si só, ele não tem trabalhos de desenvolvimento. Né? Quando você faz os trabalhos de mandala, você usa de outras sabedorias ali. E o Enneagrama por si só, ele não promove trabalhos de desenvolvimento. Né? Por si só, não. Ele mostra caminhos, né? Exatamente, ele mostra quem você é, ele vai mostrar os caminhos. Mas aí você tem que agregar outras sabedorias para ter o efetivo trabalho de acessar a essência, né? Porque ele por si só não existe assim um trabalho específico de Enneagrama, né? E a gente sempre vai usar,
Nós que conhecemos o PNL, você vai agregar PNL, hipnose e outras sabedorias que você faz enquanto você está fazendo, né? Bioenergia. Então, você vai associando diversos conhecimentos que você tem enquanto você está fazendo trabalhos da mandala. A mandala, ela proporciona a energia necessária para você perceber a energia de cada um dos tipos, né? E ao movimentar essa mandala, como a mandala ela é dinâmica, ela está em movimento, né? E aquele triângulo também ele se movimenta, ele tem um movimento ali para o desenvolvimento. Aquilo a gente consegue perceber enquanto a gente está caminhando na mandala, aquelas energias e a mudança de energia. Mas as induções que você faz, você precisa de ter outros conhecimentos, né? Aí você agrega tudo. Como o Gurdjieff usava o quê? Ele usava a dança, né, para você acessar. E aqueles movimentos repetitivos, a mesma música, ou aqueles movimentos que ele fazia, que eram meio geométricos, aquilo que é? Aquilo é trazer estado de presença, é trazer para o corpo. Nada além disso, né? E ele usava também de meditações, que tem fatos que contam do Gurdjieff, que ele pegava um grupo de alunos e começava a meditar, e na hora que os alunos começavam, porque corre um risco também, né? Em qualquer das práticas, a gente começar a se achar que a gente é mais do que o outro, né? E a gente precisa se policiar o tempo todo. Ninguém é mais do que o outro, né? Somos todos iguais. Mas e a gente, pessoas que meditam correm muito esse risco de achar que começa a ser diferente do outro, e não é, de verdade não. E Gurdjieff fazia um movimento assim, na hora que os alunos achavam que estavam meditando, acho que vocês conhecem essa história, ele ia no boteco da esquina lá em Paris, pegava, os caras pagavam, trazia bebida, punha uma mesa lá e falava, vocês podem brincar, fazer jogo de carta, conversar, aí falava, agora vocês vão meditar. Agora então, é a hora de meditar. Agora é a hora. E isso é legal porque assim, a gente tem que aprender a ficar em presença dentro de situações de conflito, dentro de situações desafiadoras. E a partir dos programas de presença a gente consegue começar a adquirir. É um fortalecimento, né? Desenvolver, criar recurso, né? Você tem primeiros contatos e depois você precisa fortalecer esse lugar, né? De centramento, de autorreferência, né? Para caminhar na vida. Exatamente. E tornando realmente isso verdadeiro e efetivo, né? A gente começar a incorporar mesmo. E na hora que incorpora, se torna natural, né? Aí você nem precisa, pessoas que são meditadores há muitos anos, incorpora isso de forma natural. E a nossa busca é essa, de ir incorporando, né? E juntando as nossas partes, né? E nos tornarmos seres integrais, inteiros. Né? Exato. Muito lindo. Muito obrigada. Então, gente, foi um prazer esse encontro especial. Muito e quem especial. Sabe a gente marca outro, né, Roberto? Com certeza, estou à disposição. Estou à disposição, muito feliz, muito honrado pelo convite, muito honrado de participar aqui do grupo. Me sinto muito feliz, muito obrigado, Marta, Felipe, Regiane, aí pelo convite, pelo compartilhamento. Eu acho que isso é bem interessante e com certeza esse trabalho de vocês está contribuindo para muitas pessoas, principalmente neste momento de pandemia que nós estamos atravessando. Gratidão pelo convite, um beijo grande para vocês, um beijo grande para os ouvintes. Obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada. Obrigado. Então tá bom. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Tchau.